Imagina isso todo mês. O banco te entrega dinheiro. Você usa, não paga juros. E ainda lucra com isso. Parece loucura, né? Mas essa é a parte da história que ninguém te contou. Porque não dá lucro para eles, enquanto milhões se afundam em dívidas, presos num ciclo sem fim. Existe um grupo silencioso, pouco notado, que usa o mesmo sistema para enriquecer, sem precisar enganar ninguém, sem golpes, sem pirâmides disfarçadas de oportunidade. E o mais chocante, qualquer um pode fazer isso, inclusive você. Mas antes de te mostrar o caminho, você precisa de uma coisa: visão. A capacidade de enxergar o que sempre esteve na sua frente, mas foi escondido por conveniência. Enquanto milhões se afundam em dívidas, presos num ciclo sem fim, existe um grupo silencioso pouco notado, que usa o mesmo sistema para enriquecer, sem precisar enganar ninguém. Sem golpes, sem pirâmides disfarçadas de oportunidade. E o mais chocante, qualquer um pode fazer isso. Inclusive, você. Mas antes de te mostrar o caminho, você precisa de uma coisa: visão. A capacidade de enxergar o que sempre esteve na sua frente, mas foi escondido por conveniência. A partir de agora, nada será como antes. O que você sente quando passa o cartão? Alívio, ansiedade ou medo? Você não está sozinho. Milhões de pessoas sentem a mesma coisa. E isso não é coincidência. Existe um sistema perfeito em sua perversidade. Um mecanismo cuidadosamente construído para parecer liberdade, mas que, na prática, é só mais uma prisão disfarçada. Eles te entregam um plástico brilhante, um limite generoso e sorrisos falsos, dizendo: use como quiser. Mas por trás desse sorriso, há cláusulas ocultas, juros invisíveis e um contrato que te suga a alma mês após mês. A partir de agora, nada será como antes. O que você sente quando passa o cartão? Alívio, ansiedade ou medo? Você não está sozinho. Milhões de pessoas sentem a mesma coisa, e isso não é coincidência. Existe um sistema perfeito em sua perversidade. Um mecanismo cuidadosamente construído para parecer liberdade, mas que na prática é só mais uma prisão disfarçada. Eles te entregam um plástico brilhante, um limite generoso e sorrisos falsos, dizendo: use como quiser. Mas por trás desse sorriso, há cláusulas ocultas, juros invisíveis e um contrato que te suga a alma mês após mês. Você gasta sem perceber. E quando a fatura chega, já é tarde demais. O cartão foi feito para ser uma armadilha. Não porque é ruim, mas porque você nunca foi ensinado a usá-lo direito. Eles querem que você tenha acesso, mas não controle. Crédito, mas não consciência. Liberdade de gastar, mas não poder de escolha. Mas e se você pudesse virar o tabuleiro? E se o mesmo sistema que te afunda pudesse te levantar? Você está prestes a descobrir por quê. Que separa os que afundam dos que sobem. Não é dinheiro, não é sorte, não é talento. É clareza, é a habilidade de enxergar o invisível, antes que ele se torne destruição. Enquanto uns vivem com medo de abrir a fatura, outros viajam com ela. Enquanto uns parcelam a própria ansiedade, outros parcelam o próprio crescimento. Mas há um detalhe que ninguém te contou. Você não precisa de mais dinheiro para virar o jogo. Você só precisa parar de jogolô com os olhos vendados. Eles te deram acesso à arma, mas esconderam o manual. E sem o manual, você dispara contra si mesmo. É por isso que tanta gente repete os mesmos erros. Pagam taxas absurdas, entregam lucros ao banco e chamam isso de vida financeira. A verdade, quase ninguém aprendeu a pensar estrategicamente sobre o próprio dinheiro. Mas você agora está vendo por trás da cortina. O próximo passo é simples e ao mesmo tempo decisivo. Você olha para o seu cartão, via-o e sente aquela falsa sensação de poder. Mas o que ninguém te contou é que esse número não é seu. Nunca foi. E se você acreditar que é, acabou de cair na primeira armadilha. Esse é o erro silencioso que afunda milhões de pessoas. Todos os meses. Confundir crédito com renda. Eles te mostram o valor. Te fazem sentir rico. Mas não dizem que aquilo é só um empréstimo temporário, com prazo de validade e juros mortais. Você gasta hoje. Sente prazer por segundos. E no mês seguinte, recebe a fatura como uma sentença. E quando percebe, já está pagando por uma emoção que nem lembra mais ter sentido. Esse é o cartão de crédito. Uma arma que parece um presente. Você se acostuma a gastar o que não tem, a cobrir buracos com ilusão. E começa a viver numa bolha frágil,
que estoura toda vez que a fatura chega. A primeira virada de chave é brutal, mas necessária. Pare de usar o cartão como dinheiro novo. Use apenas se já tiver o valor reservado. Do contrário, você está vendendo sua liberdade por parcelas. Esse é o princípio. É escolher o colapso disfarçado de conveniência. Eles te dizem: tá difícil? Tudo bem. Pague só o mínimo. Parece um alívio. Parece uma solução. Mas é só mais uma armadilha disfarçada de gentileza. Você acha que resolveu o problema, mas só empurrou ele para frente. E o que vem junto são os juros mais altos do sistema financeiro. Você paga um pedaço e o banco te cobra 3. Esse é o jogo, Focus, que está no controle. Mas o banco já calculou tudo. Eles querem que você pague o mínimo, porque quanto menos você paga, mais eles lucram. Você acha que está se equilibrando, mas está construindo uma prisão em suaves prestações, parcelando o próprio desespero. Confortável agora, sofrido depois. Se você não consegue pagar o valor total da fatura, é porque está vivendo um estilo de vida que seu bolso não... E nenhum truque financeiro vai salvar isso. A saída é brutal. Pague o valor total, sempre. Ou pare de usar o cartão até conseguir. Do contrário, o que parece controle é só um laço que você mesmo está apertando no próprio pescoço. Você sabe qual é a data de corte do seu cartão? Sabe quando ele realmente começa a contar o que você gastou? E quanto tempo você tem antes do banco te cobrar com força? Não saber isso é como caminhar num campo minado, de olhos vendados. A maioria das pessoas não faz ideia. Compram não, de errado, sem saber que acabaram de encurtar o próprio prazo, sem saber que poderiam ter ganhado quase 2 meses de fôlego. Existe um ciclo. Todo cartão tem um data do corte, data de vencimento, período sem juros. Mas eles não explicam isso, porque quanto menos você sabe, mais eles ganham. É a diferença entre respirar e sufocar. Se você não sabe como o tempo joga a seu favor, ele vai jogar contra você. E o cartão de crédito vai te cobrar caro por isso. Aprender essas datas é como decifrar o código da máquina. Porque depois que você entende o tempo, você começa a usá-lo como um aliado. E aí, o sistema começa a trabalhar para você, não contra. Você chegou até aqui, viu as armadilhas, entendeu os erros, sentiu o peso do sistema. Agora é hora de virar a chave. A partir desse momento, o cartão deixa de ser um inimigo oculto e começa a se transformar numa ferramenta de dominação financeira. Mas só se você souber usar. Não estamos falando de truques de internet nem promessas mágicas de enriquecimento instantâneo. Aqui não tem golpe, não tem fé cega, só cálculo, disciplina e controle absoluto. Você vai aprender agora as 5 estratégias que transformam o cartão de crédito numa fonte real de renda, num trampolim para a liberdade, num escudo contra o sufoco financeiro. Mas atenção, essas táticas só funcionam se você deixar para trás os velhos hábitos. Se você estiver pronto para assumir o comando, transformação começa com o primeiro passo. E esse passo vem agora. E se eu te dissesse que existe uma forma de pegar dinheiro emprestado do banco, usar esse dinheiro por quase 2 meses e ainda sair sem pagar 1 centavo sequer de juros? Parece fraude, mas é só estratégia. Esse é o segredo que quase ninguém usa. O nome é simples: Credit Card Float. Mas o efeito é devastador. Para o banco, funciona assim: todo cartão tem uma data de fechamento e uma data de vencimento. Se você faz uma compra no dia certo, ela só será cobrada até 50 dias depois. Ou seja, você compra hoje, mas o seu dinheiro continua no seu bolso, rendendo, protegido, estratégico. Esse tempo extra é uma vantagem que os bancos não anunciam, porque sabem que quem domina o tempo domina o jogo. Enquanto a maioria está pagando juros, os poucos que conhecem o float estão usando o próprio sistema bancário para financiar suas compras com juros zero. Mas atenção, esse poder só funciona se você estiver limpo, sem dívidas anteriores, sem atrasos, porque um passo errado e o tempo, que seria seu aliado, vira um inimigo cruel. Agora você sabe, e quem sabe, começa a vencer. Você está perdendo dinheiro, sem nem perceber. A cada compra no cartão, uma parte do seu dinheiro poderia estar voltando para você. Mas em vez disso, está sendo entregue de bandeja aos bancos. Milhas, cashback, pontos. Parece bônus inofensivo. Mas é mais que isso. É dinheiro oculto. É valor escondido. E a maioria das pessoas deixa isso expirar sem nem saber que perdeu.
Você já paga a conta de luz, supermercado, gasolina, streaming? Então por que não está sendo pago por isso? Usar o cartão para aquilo que você já ia comprar de qualquer forma é transformar consumo em vantagem. Seu cartão oferece 2% de cashback. Você gasta R$2.000 por mês em despesas fixas. Sem mudar nada no seu dia, você está recuperando R$40 todo mês. Em um ano, isso é quase meio salário mínimo, recuperado do nada. E se for milhas? Esses pontos viram passagens, hotéis, produtos. Ou melhor ainda, viram dinheiro, porque você pode vender milhas legalmente e gerar renda. Sim, com o mesmo cartão que te faz perder dinheiro quando você usa do jeito errado. Mas cuidado, milhas que expiram, cashback que você esquece de ativar, são oportunidades que morrem em silêncio. Você tem duas opções: continuar deixando seu dinheiro escorrer, ou começar a ser pago para viver. Eles acham que você não entende e acham que o Volca parcela por impulso, por fraqueza, por ilusão. Mas, e se o parcelamento sem juros for sua maior arma? Você pode comprar o que precisa e manter o seu dinheiro trabalhando. Usar o cartão para proteger sua liquidez e transformar tempo em vantagem financeira. Que parece uma simples escolha de é na verdade uma jogada silenciosa de inteligência financeira. Você usa o produto agora, mas o seu dinheiro continua vivo, rendendo, crescendo, agindo por você. Mas cuidado, esse poder tem um preço: disciplina brutal, porque parcelar sem juros só é vantajoso quando você já tem o valor guardado, quando você não ultrapassa seu limite emocional, quando você não esquece de pagar cada parcela. Se você usar essa técnica para gastar mais do que pode, ela vira uma armadilha e tudo desmorona. Mas se você usar com precisão, você está fazendo o banco bancar sua compra, sem cobrar nada por isso. E no mundo real, isso é ouro. Se você é autônomo, empreendedor ou presta qualquer serviço por conta própria, então ouça isso com atenção. Você tem nas mãos uma fonte de capital silenciosa, sem precisar pedir empréstimo, sem enfrentar burocracia. E o mais importante, sem pagar juros. Imagine que você precisa investir em material, pagar fornecedores, antecipar algo para um projeto. Mas o dinheiro só vai entrar daqui a 20 dias. Se você fizer a compra um dia depois da data de corte do seu cartão, você pode ter até 45 dias de falho. Ou seja, você usa o dinheiro do banco, entrega o serviço, recebe do cliente e paga a fatura, sem gastar um centavo do seu próprio bolso. Isso não é dívida. Isso é alavancagem. É o banco financiando o seu negócio, sem perceber. Mas entenda uma coisa: isso só funciona com precisão cirúrgica. Você precisa ter certeza absoluta do recebimento, planejamento implacável, controle total, porque se o cliente não paga, Volca atroça. Que era alavancagem vira enforcamento. Essa é a diferença entre quem cresce e quem use o cartão com a mentalidade de investidor, não como consumidor, como quem constrói, não como quem consome. E aí, você sai do jogo da escassez e entra no jogo da multiplicação. Você já aprendeu a usar o tempo, as recompensas, o parcelamento e a alavancagem. Mas nada disso vai funcionar se você não eliminar o fator mais perigoso de todos: você mesmo. Somos falhos, nos distraímos, confiamos na memória. E é exatamente aí que o sistema te pega. A solução? Automatize tudo. Coloque o pagamento da fatura no débito automático. Ative alertas para cada compra. Crie uma conta separada só para armazenar o valor das despesas feitas no cartão e transfira imediatamente para lá cada vez que comprar algo. Dessa forma, você protege seu crédito, evita atrasos, garante os benefícios e transforma o uso do cartão em um processo exato. Porque só quando você tira as falhas humanas do caminho é que o sistema começa a te servir, e não o contrário. Você não precisa de mais dinheiro. Você só precisa aprender a usar melhor aquilo que já está nas suas mãos. Seu cartão pode ser um veneno, ou pode ser o antídoto. A escolha é sua. E agora que você sabe o que ninguém te contou, a pergunta final é: você vai aplicar ou vai voltar para o escuro? Se você chegou até aqui, é porque está cansado de sobreviver. Você quer dominar, quer mais, quer liberdade. E ela começa com decisão. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos mais fundo, mas mais estratégico. Porque o sistema ainda esconde muita coisa. E só os que enxergam no escuro vão sobreviver.